Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, o quarto dia do estudo, o comportamento do crente. Hoje, no nosso devocional, também através do pastor Luiz César Nunes, falaremos então nesse quarto dia sobre o amor no seio da comunidade cristã. Nós, os cristãos, enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos deveres sociais e éticos, os quais são como parâmetros para o nosso comportamento. Fazemos parte da sociedade e temos que exercer influência sobre ela. A Igreja de Roma, destinatária do texto sagrado que estamos estudando nas lições 3 a 6, vivia num clima hostil ao Evangelho. Eles deveriam, no entanto, exercer a vida cristã ativamente, brilhando no meio das trevas, conforme Romanos capítulo 11, ou capítulo 13, versículo 11 ao 14. O que determina o nosso proceder não é o sistema ao nosso redor, mas os critérios claros descritos na palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Nos pontos que se seguem, Paulo mostra mais 5 diretrizes para que o nosso comportamento seja como o verdadeiro fruto de nossa fé. Primeiro, alegrai-vos na esperança. Romanos 12, 12. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Paulo fala constantemente aos romanos sobre o tema da esperança. Ele fala em Romanos 4, 18, Romanos 5, 2, Romanos 5, 5, Romanos 8, 24, Romanos 12, 12 e Romanos 15, 13. Talvez já os tivesse preparado para um futuro difícil. A alegria da esperança dos crentes ajuda-os a suportarem as cargas das reivindicações que se seguem: sofrimento, paciência, hospitalidade, perseguição e choro. Só quem mantém uma esperança viva em Cristo pode passar com alegria pelos caminhos citados. Martin Franzmann nos ensina que a esperança é um subproduto do amor. Paulo une os dois em 1 Coríntios 13, verso 7 e Colossenses 1, verso 4 e 5, diz Franzmann: a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, no versículo 12, mas dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos na fé. A esperança cria a capacidade de amar e bendizer os próprios perseguidores, conforme Romanos capítulo 12, versículo 14 e Mateus capítulo 5, versículo 44. Embora haja o sofrimento presente, o cristão se alegra nas promessas de Deus com esperança, e a finalidade da esperança é a redenção de nossa alma. A expectativa do cumprimento da nossa fé enche-nos o coração de júbilo, a despeito das circunstâncias externas e das condições negativas que, vez por outra, aflige a vida de todos nós. Champlin. Alegria e ânimos nos são proporcionados quando contemplamos pela fé a concretização de nossa esperança espiritual em Cristo. 2. Sede paciente na tribulação. Romanos 12, 12. Portanto, os olhos que choraram e sofreram serão para sempre diferentes de todos os outros olhos. Rubens Alves. A esperança cristã nos dá coragem e resistência em aflições prolongadas que
exigem paciência. As perseguições e as tribulações podem redundar em benefícios para os crentes. Atos capítulo 14, versículo 22. Bem como para o Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 14. É no sofrimento que entendemos quanto somos dependentes da graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Nas tribulações crescem as pessoas, as famílias, a igreja e a nação. Esses grupos tomam um propósito de unidade em meio ao sofrimento. A tribulação nos torna conselheiros sábios e experimentados. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 5. A tribulação pode ajudar a nossa purificação espiritual, livra-nos de pecados e imperfeições. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Jesus nos deixou o exemplo. Hebreus capítulo 2, versículo 10 e Hebreus capítulo 5, versículo 8. Em todas as formas de tribulações, entretanto, precisamos ter paciência, sabendo que a tribulação promove a paciência, que a paciência forma o bom caráter, e este, por sua vez, gera esperança. E na esperança não somos confundidos. E tudo isso está registrado em Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5, e reforça em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Perseverai na oração, Romanos 12, 12. Não importa quão grande seja a pressão. O que importa, na verdade, é onde está a pressão. A pressão separa você de Deus ou empurra-o para mais perto de Deus. Você está sentindo uma forte pressão hoje? Está começando a ficar deprimido? Quando você estiver orando hoje, tire o fardo de suas costas e coloque-os nas costas de Deus. Ele sabe como lidar com os fardos. Ele tem cuidado de você. Transforme esse momento tranquilo de devoção numa experiência que liberta pressões. Hudson Taylor. As aflições normalmente levam o crente a orar mais. No entanto, quando não desenvolvemos a paciência na oração, dificilmente perseveraremos na sua prática. A combinação sofrimento, paciência e oração já fora citada antes por Paulo em Romanos 8, 18 e versículo 25 e 26. Aparece sempre no contexto de esperança cristã. Os crentes devem ser perseverantes na oração, pois é em oração que eles encontram consolo para as suas tribulações. Efésios capítulo 6, versículo 18 e Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paulo vinha exaltando as graças cristãs e todas elas estão arraigadas à oração e nelas se desenvolvem. As qualidades em que o apóstolo confiava, que distinguiam os cristãos, só podem ser sustentadas por meio de uma dependência constante e consciente de Deus. A parte da oração, desconhecermos o sentido da alegria, não compreenderemos a paciência. J.R. Grog. Ou seja, ele está dizendo que se nós ficarmos longe da oração, nós iremos desconhecer o sentido da alegria, porque fora da oração, através das pressões, não tem alegria. Uma vida transformada tem a oração como instrumento crucial para o seu comportamento cristão. Quando surgem as aflições, geralmente oramos, mas muitas vezes não perseveramos nesse intento. A continuação na oração é uma necessidade. Devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Esse exercício contínuo da oração é coerente com a vida cristã, disciplinada, exaltada pelo apóstolo Paulo, conforme registrado em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26,
e Filipenses capítulo 3, versículo 14 e 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5. Também o escritor aos Hebreus, naturalmente, pensa sobre o corredor que, no estádio, esforça-se por alcançar o prêmio. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Em quarto lugar, compartilhai as necessidades dos santos. Romanos 12, versículo 13. A esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas também dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos. Marty Franzmar. Segundo Paulo, os crentes têm uma responsabilidade social com os demais irmãos na fé, especialmente em tempo de tribulação. O apóstolo conclamou os Gálatas a fazerem o bem, especialmente aos que faziam parte da fé, conforme Gálatas capítulo 6, versículo de número 10. O próprio Paulo estava muito ativo em levantar uma oferta para os santos pobres em Jerusalém. Romanos 15, versículo 26. João, semelhantemente, ressaltou a providência para os necessitados, as necessidades dos irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Tiago confirma esse princípio. Tiago 2, versículo 15 e versículo 16. A marca mais alta do amor cristão é o amor aos irmãos. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João, capítulo 13, versículo 35. Isso não significa que os cristãos devam se preocupar socialmente apenas com os cristãos. A Bíblia está repleta de evidência de que os crentes devem fazer o bem a todos os homens. A solicitude social dos cristãos deve começar com a sua própria família, conforme 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 12, e com os outros crentes, mas não devem terminar aí. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, Mateus capítulo 25, do 35 ao 46 e Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Muitas igrejas, para dar seguimento a essa orientação bíblica, têm criado ministérios que organizam e incentivam a assistência aos santos. Aplicação. Sua igreja tem assistido aos santos? Sua igreja tem se estruturado para essa tarefa? A orientação é bíblica. Em quinto lugar, praticai a hospitalidade. Romanos 12 e 13. Não se esqueça da hospitalidade. Fui praticando a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Hebreus capítulo 13, versículo 2. A hospitalidade é uma forma especial de prestar assistência aos santos, especialmente a cristãos exilados, perseguidos ou desabrigados. Desde o princípio do cristianismo, essa qualidade vem sendo considerada como um dos deveres importantes de fé. Hebreus capítulo 13, versículo 2. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 8. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Muitos dos crentes viviam como estrangeiros no mundo, distante de seu país nativo, algumas vezes enfrentando circunstâncias hostis. A hospitalidade nessas condições tornava-se uma importantíssima manifestação de amor cristão. Champlin. O que Paulo está dizendo é que a hospitalidade não deve apenas ser fornecida, mas perseguida. A melhor tradução seria: perseguir a hospitalidade. É bom lembrar que Paulo diz a Timóteo que os líderes têm uma obrigação maior de praticar a hospitalidade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Ainda que seja um mandamento para todos os crentes.
Cabe aqui uma palavra de alerta. Muitos crentes e igrejas, no propósito genuíno de cumprirem esse mandamento, têm sido vítimas de falsos cristãos que lhes causam grandes prejuízos. É necessário muito cuidado, sejamos simples como as pombas, mas astuto como as serpentes, conforme Mateus capítulo 10, versículo 16. Para cumprir esse mandamento, sem colocar em risco os familiares e demais pessoas. Na dúvida, a liderança da igreja deve ser consultada. Conclusão: estamos diante de mandamentos que enfatizam o comportamento ético cristão. Mandamentos que só podem ser obedecidos se a nossa vida estiver entregue incondicionalmente no altar do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Fazendo assim, demonstraremos uma natureza transformada e autenticidade na comunhão com Deus. E muitas pessoas conhecerão melhor o Senhor observando nosso comportamento verdadeiramente cristão. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Vamos ler então as referências do devocional. Romanos capítulo 12, versículo de número 13 apenas. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Por fim, a última referência, o Salmo de número 40, a qual nós faremos a leitura dele de forma completa. Para o mestre de música davídico, um salmo. Depositei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. E assim concluímos o quarto dia do nosso plano de leitura. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amanhã faremos o quinto e último dia de leitura. Te espero lá. Fiquem todos com Deus.